Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo entendia Jesus? E os Espíritos nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vamos cantar agora para vocês uma proposta de exercício do perdão através da canção Perdoa. Perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar no inimigo o irmão. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostra outra face, a face do perdão. Meus amigos, ensina-nos o Evangelho. A caridade mais fácil de todas é a esmola. Porém, existe uma muito mais difícil e, consequentemente, mais meritória, que é a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para colocar a nossa paciência à prova. O sacrifício mais agradável a Deus é ressignificarmos o nosso próprio ressentimento. Perdão acalma, serena a alma, emagrece, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada nos acontece em vão. Mostra outra face. Vamos lá comigo? A face do perdão, perdoa. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa querida, a União Espírita Paulo Dimas e Madalena. Nós estamos no mês de novembro e esse mês nós estamos começando
mais um mês de estudos, né? E esse mês nós vamos tratar de obsessão, um código a decifrar. Então, que a gente faça sempre um pensamento a toda essa humanidade. E depois dessas músicas que nós já escutamos, que já nos colocou num clima, numa ambiência para que tenhamos contato com o nosso Mestre Jesus. Eu vou ler aqui uma mensagem da dona Joana de Ângelas, psicografia do nosso querido Divaldo, né? É a número 110, e ela fala assim: concede uma nova oportunidade ao teu desafeto, facilitando-lhe a aproximação. Mantém-te receptivo. É possível que ele tenha mudado de opinião, reconhecido o erro e esteja aguardando o ensejo. Todos nos enganamos e desejamos ocasião para nos reabilitarmos. Se te encerras na mágoa e nada mais queres com ele, a tua é uma postura igual ou mais censurável que a dele. Não deixes que um capricho de amor próprio ou do orgulho ferido te roube uma excelente ensancha de ser vencedor em si mesmo. Então, com esse pensamento da gente poder dar mais uma oportunidade aos nossos companheiros e lembrarmos que nós também precisamos ter essa possibilidade, vamos fechar os nossos olhos, lembrar do nosso Mestre Jesus e falar com Ele, abrindo os nossos corações e as nossas mentes. Querido Mestre, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui, sendo recebidos nesta casa de amor, de carinho, de caridade, de respeito, de ensino e de trabalho, Senhor. Que nós possamos, nesse momento, abrir os nossos corações e as nossas mentes para que possamos receber tantos ensinamentos que aqui serão administrados pela nossa companheira Tatiana. Ela estudou tão carinhosamente para poder nos mostrar o que fazermos diante das obsessões e dos obsessores. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos pôr em prática os seus ensinamentos, mas que principalmente, Senhor, possamos emitir para o nosso mundo os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações que necessitamos neste momento. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, para aprendermos a continuar e efetuar as melhoras para a nossa caminhada. Louvado seja sempre o vosso nome, Senhor. E aqui estamos, nesse momento, lhe pedindo a permissão, Senhor, para iniciarmos os nossos trabalhos desta noite, em vosso nome, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, em nome dos mentores espirituais desta casa, lhe pedindo a permissão para agora iniciarmos. Muito obrigada, Senhor Jesus. Abençoe a nossa companheira Tatiana, para que ela tenha uma palavra fácil e transmita com tanto carinho tudo que ela estudou. Muito obrigada, Senhor. Esteja sempre conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nesse mês, a gente vai estudar sobre obsessão, um código a decifrar. E a nossa companheira Tatiana, que é a expositora dessa noite, ela vai falar sobre obsessão e obsessores. Tá bom? Boa noite a todos. Estamos juntos novamente.
para mais um encontro, né? A gente costuma pensar, né, sentir de que quando um tema, um assunto é trazido até nós, é porque a gente precisa muito estudar aquele assunto, a gente precisa muito ler aquele assunto, né? Então, que a gente possa... Então, tem me ajudado bastante a renovar as reflexões, né? A aprender. A gente está sempre em fase de aprendizagem realmente. É um tema muito polêmico, né, gente? Falar sobre obsessão, obsessora, é um tema que às vezes dá medo, assusta, né? Tem gente que faz o sinal da cruz, Deus me livre, né? Bate na madeira, não quero saber disso perto de mim, né? Mas é mais comum, é mais corriqueiro do que a gente possa imaginar. Mas quando a gente fala desse assunto tão assim, né? Tão complexo, tão denso, né? Que é para muitas pessoas, vamos pensar um pouquinho assim sobre a nossa vida no dia a dia? Sobre a nossa rotina, né? Desde o acordar até o adormecer. A lei de atração, a física aí, né? Para quem é estudioso da área, diz o seguinte, que corpos diferentes acontecem o que com eles? Se atraem. Né? Pega um imãzinho, né? Procura, coloca de frente para outro imã. Se for positivo com positivo, vai fazer o quê, gente? Vai se afastar, vai repelir um com o outro. Mas se forem diferentes, um positivo com negativo, opa, teve a junção correta. Não é assim que a física fala, né? Que a gente ouve falar, né? Que a gente já ouviu falar alguma vez nesse sentido, então. Mas será que a mesma teoria acontece conosco? Seres humanos, com o mundo animal, sob essa atração funciona desse jeito? Tudo que é diferente, a gente chega junto, a gente chega perto, ou que é igual, a gente, opa, não quero saber. A gente vai tentar estudar e entender isso no noite de hoje. A gente trouxe algumas imagens para a gente poder pensar juntos. Aí a gente tem ali, ó, no primeiro desenho, nós temos um biscoito ali. O que tem em volta do biscoito? Muitas formigas. O que será que atraiu aquelas formigas para aquele biscoito ali, gente? Pode ser um açúcar. O que mais? O cheiro, o quê? O fermento. O fermento tem um cheiro muito peculiar, né? Com essa fermentação, né? Também pode ter sido. E do lado, uma abelha. O que será que atraiu essa abelha, gente? Um pãozinho doce ali com bastante açuquinha em cima, né? A abelha adora um mel, adora uma coisinha doce. Então ela se sentiu atraidíssima por aquele pão ali, por aquela suculência ali. E quem sabe me dizer que animais são esses aqui embaixo? Urubu. O urubu, ele se atrai geralmente por quê? Carniça, né? Corpo em decomposição, algum alimento, né, já mesmo que estragado, que foi colocado ali, mas geralmente é corpo em decomposição de algum bicho, alguma coisa assim, não é? E eles têm prazer nisso, né? Faz parte da fauna, né, do biossistema, de todo o processo mesmo de alimentação, cadeia alimentar, né? E essa quarta imagem aqui? Rato. O rato geralmente gosta de quê? O rato? Sujeira, lixo, né? Resto de comida. Geralmente, assim, ele se sente atraído. Vocês já viram alguma abelha comer carniça? Não. Já viram formiga se interessar por lixo? Dificilmente a gente encontra formiga no lixo. Encontra mais um ratinho, uma ou outra formiga até se arrisca se tiver alimento. Se tiver um alimento ali, né? A formiga até se interessa. Mas se não tiver, para ela também, tiver só assim, embalagens sujas, né? Para ela, não é atraente para ela, não é verdade? E para a gente? O que será que nos atrai? Consuelo, o que te atrai no mundo, Consuelo? Um biscoito? Biscoito. O que mais, Consuelo?
brigadeiro. Rita, o que te atrai no mundo, Rita? Um monte de coisas. Valmir, o que te atrai no mundo, Valmir? Qualquer coisa te atrai, é atraente para você. Olha só. Nós temos diferentes tipos de atração. Não é? A parapsicologia fala para gente que aquela questão da junção, ela fala que os iguais se aproximam. Os que têm afinidade, os que têm uma relação de simpatia, costumam se atrair. O que será que a gente anda atraindo, hein, gente? Tem gente que adora conversar com pessoas, né? Pessoas inteligentes, pessoas alegres, leves com a vida, né? Tem gente que consegue, né? Ai, adoro conversar com a Marília, que assim tem uma palavra, nossa, gostosa, que me conforta, me traz tem uma alegria de viver, me faz um bem. Tá? Então, eu procuro sempre que eu posso, estou perto da Marilda, né? A gente faz essa aproximação, não é? Fofoca. Tem quem diga que gosta de fofoca. Eu não, eu só gosto de assunto atualizado da vida alheia. Detesto fofoca. Mas, gente, tu não soube não, menina? Vou te contar rapidinho, peraí. E ali a gente adora. Só que a fofoca abre portas para maledicência. A gente interpreta o que a gente vê. Fala, nossa, eu vi ali, né, o Miguel saindo da casa de um colega, o colega estava com uma cara vermelha, eu já sei. O Miguel bateu naquele menino, só pode ser. Estou fazendo uma maledicência, estou inventando. Então, a fofoca, mas a gente acaba atraindo pessoas assim, né? Vocês já viram na rede social que tem pessoas no calçadão de Bangu que param, dão um grito agora, falam, ah lá, ali, meu Deus, que é isso? Juntam 2, 3 desocupados, ficam olhando para cima, para um lugar que é nenhum, e quem está passando vai dando uma leve paradinha para falar, fofoqueiro. Não tem nada acontecendo ali. Curioso. É pura curiosidade, fofoca da rua. E as pessoas fazem isso. A gente se aproxima, a gente gosta. Tem pessoas que se interessam por esse tipo de relação, né? Tem também aquelas que adoram o inconformado, né? Tudo na vida dele é difícil, mas é difícil mesmo, tu não concorda? Concordo. Quem nunca conversou com alguém, começa a contar das suas dores, fala, menina, acordei hoje com uma dor na coluna, aí eu também. Olha, mas semana passada eu fiz meu nervo asiático, nervo asiático, olha, meu nervo, é que eu tinha a vozinha de uma amiga falava asiático, eu fico brincando, eu acabei falando errado, tá vendo? Desculpa. Nervo ciático, que não sei o quê, nananã. Então é isso. Então a gente acaba se aproximando e vai ser competição de quem está mais doente, né? Quem foi mais vezes o médico, quem fez mais cirurgia, onde a dor está doendo mais, a minha na coluna no pescoço, mas de ouvido, a minha no ouvido no olho, quase uma disputa ali. E a gente vai se aproximando de pessoas também assim, a gente vai se conectando, a gente vai se alimentando também de pessoas assim. E violência? Tem pessoas que adoram assistir programas de violência, programas que trazem fofoca, programas... tem gente que tem atitudes agressivas, né? E se conectam, se ligam a outros do mesmo tipo. Tem pessoas que não só ações, mas com palavras duras. Quantas vezes de manhã, né, quem pega o transporte público vê isso melhor, de manhã, logo cedo, a pessoa está com semblante tão pesado, né? Já disposta já para próximo revide. Você, bom dia. Não, calma, dá bom dia. Né? A pessoa, às vezes, está tão enraizada nessa emoção, nesse sentimento, nessa vibração, que ela muitas vezes nem percebe que ela já está assim. Né? E acaba atraindo, mas no meu dia acontece tudo errado. Claro, já amanheceu, pulou da cama, nem uma oração fez, não fez um agradecimento a Deus pela vida que tem. Né? Tudo na vida é um problema, é uma dor, é uma questão difícil. Então, assim,
Também temos, né, pessoas que se nutrem desse tipo de relação. Ai, de Jesus. Quem não gosta de estar atraído, conectado com Jesus? Os feitos dele, os ensinamentos, cada coisa que ele viveu, nossa, eu fico assim encantada. Eu gosto de ler, eu gosto de ouvir as pessoas falando, eu gosto de estudar, eu gosto de... a gente vai se alimentando disso. Então, a gente vai atraindo, então a gente está percebendo que isso aqui é só uma fatiazinha de um leque de possibilidades que a gente vai atraindo no nosso dia a dia. Das relações que a gente vai se firmando, né? Das pessoas que a gente vai encontrando e a gente vai validando. É isso mesmo, faz tal coisa. Tem que acontecer tal coisa mesmo, tem que ser julgado, tem que ser isso. Né? A gente vai validando essas relações, essas pessoas, esses sentimentos ao longo do nosso dia a dia. Então, agora, cada um vai fazer um exame de consciência. Vai pensar no que anda atraindo. O que eu ando atraindo no meu dia a dia? Só pessoas que reclamam? Só pessoas vingativas? Pessoas alegres? Não, tem um pouquinho de cada coisa, mas aquele que poderia me causar algum mal, eu já tento relevar, eu já consigo, né, reverter a situação. Nós somos um mundo de atração. Nós atraímos. O que seria atração? Atração são ondas magnéticas. E por falar em ondas magnéticas, nós temos no nosso corpo uma grande máquina, que é o cérebro. Se a gente parar a pensar aqui, eu botei aqui no cantinho, né? Um rádio. Se um rádio, um aparelho pequeno, se a gente ligar lá, aquele radinho de pilha da vovó, pequenininho, né? Se a gente ligar, ele é capaz de perceber, de captar as ondas sonoras do ambiente. Uma estação de rádio que está lá no centro da cidade, eu aqui em São João Camará, Bangu, liguei meu radinho, ouvi uma musiquinha ali. Já consigo perceber? Imagine o nosso cérebro, que é uma máquina muito mais elaborada, com muito mais de detalhes, com muito mais riquezas do que um objeto, como um rádio. Então, o nosso cérebro é como um aparelho emissor e receptor de ondas eletromagnéticas. Ele emite e ele recebe ondas mentais. Nesse tipo de rádio aqui, ele recebe e ele emite onda? Ele só recebe. Ele capta aquela onda, você ligou, captou a onda, tem uma música tocando, tem uma informação acontecendo, tem um jornal ali. O nosso cérebro não. Ele recebe e ele emite ondas também. Se a gente consegue receber e emitir, a gente vai começar a entender agora o tema da nossa noite. Até aqui tudo bem? Foi? Compreensível? Nós vamos agora pensar, então, o que é obsessão? Que bicho de 7 cabeças, que situação é essa tão difícil? O que é essa obsessão? Obsessão, meus amigos, nada mais é que o domínio que alguns espíritos logram, quer dizer, tem prazer, sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Isso está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 23, e tem 237. Obrigada, Marilda. 237. Então, na verdade, não são bons espíritos que são obsessores? São espíritos elevados? Não. São os inferiores. Ok. Uma outra informação que também a gente vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 81. A obsessão, outro conceito. A obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Se liguem na palavra persistente.
Quer dizer, não é uma coisa que aconteceu uma vezinha só e acabou. Ela é persistente. E uma outra informação que a gente recebeu também está na Gênesis, capítulo 14, item 45. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ou seja, vai do simples até interferir diretamente no nosso funcionamento mental e físico. Olha a complexidade que pode chegar a um processo obsessivo. Mas aí, vamos pensar o seguinte: que tipos devem existir? Que tipos de relações, de obsessão, de interferências devem existir? Alguém quer dar alguma dica? De algum? A obsessão acontece de quem para quem? De encarnado para desencarnado? De desencarnado para o encarnado? Encarnado para encarnado? Oi? De desencarnado para desencarnado também. Também. Vamos ver, todo mundo fez trabalho de casa. O que é encarnado? Ah, meu Deus! Encarnado que está neste, como somos nós aqui, neste corpo de carne. Que está aqui agora, nesse momento, com esse corpinho que Deus caprichou para todos nós, né? É esse nosso corpo aqui. O desencarnado é aquele que já não tem mais esse corpo físico aqui que nós temos. Fechou? Então vamos lá, temos alguns tipos de obsessão aqui. A gente vai passar bem rapidamente sobre algumas e a gente vai se demorar mais em uma específica que a gente quer trabalhar no livro de hoje, certo? Então a primeira ali, obsessão, como alguém já falou aí, obsessão de encarnado para desencarnado. Gente, peraí. Para encarnado. Para encarnado, perdão, olha. De encarnado para encarnado. Olha que situação. Quer dizer que eu posso ser uma obsessora do Paulo? Mas em que momento isso acontece? Geralmente, são as pessoas que se mantêm relações de ciúme, de querer o outro para si, de posse, né? De raiva, às vezes. Eu não consigo admitir como é que a Ana Paula gosta mais do fulano do que de mim. Ela não é minha amiga, mas tem que ser minha amiga, minha, né? E a gente vai mesmo nutrindo paulatinamente sentimentos, vibrações com esse intuito, com esse sentimento que a gente vai alimentando. Paixão, querer o outro para si, né? Mas o que é aqui? Só que às vezes, a gente está falando de coisas grandiosas, só que às vezes é muito sutil. É tão sutil. Tá, Marilda, foi o seguinte, então, não vai na casa da Rose, não, vai na minha. Daquele bolo que tu gosta, fiz para você. Aí, Marilda, poxa, naquele dia, né, menina, você precisou tanto de uma amiga, a Rose estava ocupada, eu estou aqui para você, disponível para você, vem aqui. E ali eu vou sufocando o outro. Isso acontece, gente? Acontece. Isso é de encarnado para encarnado. Tem relações conjugais, né, em que o cônjuge quer saber minuto a minuto onde está o outro, quer monitorar. Manda a localização agora. Faz o quê? Chegou que horas? Falei 9 horas, são 9h02. Você está onde? E fica, né? Tem gente rindo aí para mim, hein? Não vou dizer quem é não, mas tem gente rindo para mim. Mas a gente está falando de coisas insistentes, coisas que são muito fortes. Preocupação com o outro, com o bem-estar do outro, era muito natural, principalmente na cidade em que a gente vive, né? Mas quando é ao exagero, lembra da palavra? A persistência disso, né? A gente começa a ser algo preocupante, né? E obsessivo até. Tem também a obsessão de desencarnado para desencarnado. Ai, Tatiana,
mesmo depois de estar desprendido desse corpo material, ainda assim é possível? É possível. Nós não alimentamos, gente, o sentimento aqui? Nós não validamos esse sentimento, essas vibrações, enquanto estávamos encarnados? A gente leva também. Quando a gente desencarna, a gente vai. Nós não deixamos, agora não vou mais deixar de ter raiva, não quero mais sentir ódio no meu coração, não sou mais uma pessoa possessiva. Não, nós continuamos como espíritos, levando toda a nossa bagagem de emoções, de pensamentos, de sentimentos, para onde a gente for. E essa relação acontece sim. São espíritos, muitas vezes, que mantêm uma experiência dolorosa, difícil aqui, e ao estarem ambos como desencarnados, estão endividados uns com os outros, e há perseguições, sim, há realmente, né, uma briga, uma contenda ainda no plano espiritual. Um terceiro, obsessão de encarnado para desencarnado. Opa! Quer dizer que eu aqui, nesse meu corpo, ainda consigo ser uma obsessora para quem já desencarnou, sim. Quando nós nos apegamos muito ao outro. Quando a gente mantém uma relação difícil, uma relação que é tão de posse, ele é tão meu, que eu não quero que ele parta, né? E mantém uma relação dolorosa, né? Eu acho que já contei isso aqui em um outro momento, né? Nós conhecemos uma família em que a mãe cuidou da filha, né? A filha era muito, muito doente, né? Tinha uma série de limitações físicas. Quando a filha desencarnou, a mãe sofreu muito, muito natural, muito comum, né? Esse sofrimento. Só que ela levou para o nível máximo. A mãe encarnada chorava todos os dias, ia ao cemitério todos os dias, levava guarda-chuva, guarda-sol para poder proteger o túmulo da filha, e alimentava essa relação. E depois de muitos anos, né, vivendo isso todos os dias, ela teve um sonho com a filha, em que a filha aparecia para ela já sã, de pé, mas com os pés inundados numa água, falando com ela: mãe, por favor, me ajuda. Para de chorar. Você está me impedindo de continuar caminhando espiritualmente. Eu ainda estou presa, porque a senhora não me liberta. A sua dor, o seu sofrimento está tão grande, os seus pensamentos estão tão fortes, as vibrações estão tão intensas, estão me impedindo de continuar caminhando. Olha o que nós somos capazes de fazer. Né? A gente vai chegar lá também. Um outro ponto. Outro tipo de obsessão. Obsessão de desencarnado para encarnado. Esse é o que a gente vai ficar mais tempo conversando. Porque todos são difíceis, dolorosos, né? Tem a nossa participação, muitas vezes, direta ou indireta, mas nós é que somos esses atrativos, né? Nós nos colocamos nessa condição de atrairmos, né? Essa vibração, porque nós emanamos também, muitas vezes, o desencarnado para o encarnado. Quando a gente hoje não tem condições de saber o que acontece aqui na esquina com a nossa visão, a gente tem? Talvez se acontecer alguma coisa muito alta lá, talvez a gente consiga escutar, mas ver não, nós temos uma limitação. Quando a gente não tem mais esse corpo físico, o que acontece? Fica mais fácil, tudo se amplia, né? E a gente mais facilmente consegue ver e atuar sobre as pessoas. Porque aqui, eu não sei, por exemplo, o que a Zelinha está pensando agora. Eu não consigo perceber se a Zelinha está feliz, está triste, está aborrecida, está com sono, está cansada, ou está acompanhando. Eu não sei. Mas, como desencarnada, talvez eu conseguisse compreender. Ela, né? Ela acha que ela está prestando atenção, não está não. Vou botar uma preocupaçãozinha na cabeça dela. Né? Tem no livro Depressão, do Richard Simonetti, tem Depressão, tem uma continuação do título, mas o título maior é Depressão, é do Simonetti. Tem um caso ali de um médico que ele vai à casa espírita e ele começa a estudar, né? Vem para palestra, assiste a palestra, vai embora, até que um belo dia descobrem que ele é médico. Aí fazem um convite a ele: você não quer dar um pulinho
nos ajudar. A gente tem aqui um serviço social, estamos precisando de médicos que possam observar, né, as nossas crianças e as famílias, ver a situação de vacina, se não precisa, você pode nos dar uma ajuda? Aí ele, tá bom. Aí combina uns dias da semana lá para ir, né, na casa social, lá, aqui paralela ao centro, para ser esse colaborador. E vai cada vez mais se envolvendo com as atividades da casa, nos grupos. Aí ele começa a fazer grupo, para participar de grupo de estudo, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né? E vai fazendo o ESG, o Livro dos Médiuns, e vai se aprimorando. Ele tem 2 companheiros que, infelizmente, não querem, por questões, ligações do passado, não querem que ele caminhe, que ele evolua. Então, fazem o quê? Caramba, ele está mudando a passos largos, está melhorando, mas ele está achando que ele vai ser bonzinho, não vai não. O que eles fazem? Quando o médico ele vai deitar, né? E nós, espíritos, nos desprendemos parcialmente do nosso corpo físico, eles fazem o quê? Eles falam aos ouvidos dele, você, todas as vezes que estiver no centro, você vai sentir muito sono. Dorme, você está muito plantão, você está muito cansado. Não precisa fazer tanto. Você vai 3 dias ali no hospital, você dá experiência 3 dias no centro. Não vai não, diminui isso. E toda noite eles fazem esse movimento, até que ele começa a faltar o centro. Ele dorme de roncar, assistindo os estudos, não consegue se concentrar. Obsessão de desencarnado para encarnado. Um outro tem também a obsessão recíproca. O que significa, gente? Érica, tu obsidia tu, Érica, sim? Eu faço contigo, tu faz comigo? É isso. É exatamente isso. Se as almas forem afins, tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é que como é que eu vou... Eu quero uma relação tão simbiótica, tão entranhada um no outro, que muitas vezes fala assim, nossa, você vê, né? São 2 irmãs, 2 irmãos, né? Nossa, a esposa e o marido, nossa, tem uma relação, só que eles são tão fechados, são tão interligados, que não permite nem que um cresça, nem o outro. Não há espaço para qualquer outra relação, para outra intervenção, para outros para se aproximarem, né? Aí está falando assim, né? Há relações tão simbióticas num amor desequilibrado, paixões avassaladoras que tornam os seres cegos, as pessoas ficam cegas mediante essa relação de querer de poder, de querer mesmo para si, de querer, né? E realmente é uma obsessão recíproca, porque um é para o outro e o outro é para um, né? E tem também a autoobsessão. Essa também é muito comum, né? Como é que é a autoobsessão? Eu estou me obsidiando, sim. Sim. A gente faz isso com a gente. A gente faz muito isso. Os espíritos desencarnados, coitados, levam a culpa. Eu estou assim, deve ser algum espírito se aproximou de mim, com certeza. Porque eu sou muito boa. Impossível eu esquecer uma palavra, eu falar uma palavra, porque eu sou maravilhosa. Porque como é que eu vou... Não, tu não é. O último alecrim dourado foi cantado na semana passada numa roda de criança. Você não é a última alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Não é. A gente se coloca muitas vezes num lugar de destaque que a gente não está. E a gente precisa mesmo entender melhor, se conhecer, né? A gente alimenta sentimentos, né? Novamente, né? A gente conheceu uma pessoa uma vez que ela dizia assim, Tatiana, você é espírita, né? Eu falei, sou assim. Eu ouvia... você sabia que uma vez eu fiz uma regressão? Eu falei, tá, né? Não vou... Aí eu descobri que na minha vida passada eu fui muito, muito, muito rica. Aí hoje em dia eu não como nenhum frango que tenha osso. Só como o peito do frango mesmo. Que bom, né? Eu pensei, né? Tá. E a vida dela, isso foi só um exemplo, a vida dela toda era nesse contexto, de que realmente era uma pessoa de pote, um dia, não mais nessa existência,
teve muitas posses e ela queria manter esse padrão e exigia que as pessoas do seu entorno vivessem isso, fizessem dela, continuassem a servi-la, né? Bom, olha só, e fora também, né, gente, que tem aquele tipo de autoobsessão que são os pensamentos autodepreciativos, né? Tem aqueles realmente que a pessoa não sou menos valia, né? Não vai dar certo, não, isso não é para mim, não, eu não mereço, quem sou eu, né? O tempo todo se colocando, se depreciando, se colocando para baixo, também é algo que é mal, que faz parte da autoobsessão. Então, a gente tem um material já aí para a gente pensar bastante coisas, né? Sobre o nosso caminhar. Mas, vamos pensar o que atraiu a gente? O que atraiu a gente? O que nos atraiu? O açúcar. A gente vai pensar, a gente viu os tipos de obsessão que existem, né? Os vários tipos de obsessão que existem. E agora, existem obsessões mais leves, mais fortes? Processos obsessivos mais leves, outros mais densos? Existem. O primeiro deles, dos graus, né, digamos assim, é a obsessão simples. Na obsessão simples, o que acontece? O nome está falando, é simples. Eu tenho um desafeto, eu tenho um embate com a Lia, eu alimento isso uma existência inteira, eu desencarno, pronto. Foi por causa da Lia que a gente brigou por causa de um namorado, ele se casou com ela, me deixou na mão, eu sofri, eu morri por causa disso. Então agora a Lia vai sofrer o que eu sofri. E ali eu começo meu processo como espírito desencarnado, o meu processo de obsessão com o outro. E ali a gente vai, né, de forma bem intensa. Outro exemplo, eu ludibriei, eu enganei as pessoas à minha volta para tirar vantagens disso, uma existência inteira. Só que um companheiro desse desencarnou, que se sentiu enganado por mim. Ele desencarnou. E ele vai cobrar de mim essa reparação. Ele vai cobrar de mim que eu faça diferente com ele. Eu estou certa, gente, de ter enganado o ludibriado? Não. Mas ele é o obsessor. Mas quem foi o causador? Quem foi que começou? Quem foi que realizou aquilo dali? Então, é algo para a gente pensar. Que a obsessão, mesmo sendo simples, de desencarnado para o encarnado, é algo que a gente precisa pensar. Sobre as conexões, sobre as ligações que a gente faz, os nossos atos, nossos comportamentos. Aí a gente espera pensar o seguinte, Tatiana, todos os espíritos são maus? O que vocês acham? Todos são maus? Não. A gente uma vez leu num livro, né, num espaço, em que uma família tinha um casal, né, e esse casal, o esposo era muito dependente da esposa. Tudo que o esposo fazia, ele recorria à esposa para pedir ajuda, orientação, coisa e tal. Até que um dia, então a grande preocupação da esposa, né, foi vendo ele adoecendo, ele envelhecendo, né? O grande medo da esposa é que ela desencarnasse antes dele. O que aconteceu? Ela desencarnou antes dele. Quando ela desencarna, o que ela faz? Ela fica perto dele. Ele, como eu estava com estado senil avançado, ele dizia assim, falava assim, o senhor anda direitinho, o senhor levanta seu corpo, o senhor está, né, tudo torto, arruma o seu corpo. Ele falou, mas é ela que está aqui. Ela não me deixa sossegado. Ela está me empurrando aqui, ela fica aqui em cima de mim, ela está me empurrando. Essa esposa era um espírito mau? Não. Queria o mal dele? Não, ao contrário. Tinha muito amor por ele.
e uma grande preocupação com ele. Ela achava que estava fazendo bem ou mal a ele? Bem, estava cuidando dele, né? Só que estava fazendo mal a ele. Sem querer, sem ter a intenção de, ela estava sendo uma obsessora dele, do próprio marido. Que não estava permitindo ele, enquanto encarnado, continuar a sua existência. Estava dificultando a sua existência. Então, o que a gente precisa pensar é que a obsessão, ela tem esses dois nichos. É realizada, sim, por um espírito mau que quer cobrar, que quer só maldade, que quer nos cobrar de alguma coisa que ele se sente, que ele acha que a gente tem uma dívida com ele, de um erro que nós cometemos, né? E daquele que realmente não tem a intenção de. Quantas vezes, quantos relatos na bibliografia espírita mesmo a gente vê nos livros, né? Histórias que contam, né? Que eu estava passando ali em tal lugar assim, assim. Nossa, um espírito se aproximou de mim porque simpatizou comigo, com o que eu estava pensando naquele momento, e se aproximou de mim e passou a viver a vida junto comigo. É isso. Olha a importância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos no nosso dia a dia. Vamos lá. Tem até, inclusive, tem uma história num filme chamado Contador de Histórias. É um filme muito antigo, ele não é espírita, mas é um filme que vai ter umas cenas um pouco fortes, tem uma lição, tem uma mensagem muito bonita. Fala sobre superação, sobre o poder que a gente tem de conquistar, né, novas oportunidades através do estudo. Uma mãe, ela vê uma propaganda na televisão, na década de 70, que falava: quem tem mais de né, uma certa idade vai lembrar desse anúncio. 15 anos. Né? Saulo não lembra, eu também não. Assim, traga o seu filho para cá, que ele chega menino, sai doutor. Era uma campanha que tinha na Funabem, de 1918, né? 1000 anos atrás. Então, aquela mãe analfabeta, o que ela pensou? Gente, meu filho, levo para esse lugar, vai chegar menino, vai sair o quê? Doutor. Ela, sem pensar duas vezes, pega o menino, não explica nada para ele, e leva e deixa na Funabem e vira as costas e vai embora. Então, o menino passa por algumas dificuldades naquele espaço, né? Porque ele era muito pequenininho, acho que no filme parece 6 anos, 7 anos. E ali ele sofre muito, né? Primeiro se distanciou da mãe, depois que passou por muitas dificuldades nesse lugar. E um dia, ele já adolescente, ele é adotado por uma família francesa, tem novas experiências, aprende uma série de coisas. E quando ele já é um homem, um adulto, ele é um grande contador de histórias, ele é um pedagogo formado, professor, né? Ele lembra dessa mãe que ele nunca esqueceu, mas ele lembra e tem vontade de visitar essa mãe. Então, ele volta para casa onde ele morava com a mãe. Quando ele chega à casa, e permanece exatamente do mesmo jeito, ele encontra a mãe, aí ela só olha de relance assim, vê que é ele, e pergunta para ele: e aí, você virou doutor? Ele falou: virei, mãe. Hoje sou professor, e ali ele se reconecta como mãe e filho. Essa mãe queria o mal do filho? Não. Não. Digamos que ele não tivesse tido a sensibilidade de retornar ainda encarnado, ele já teve uma convivência com essa mãe durante anos, né, até que a mãe desencarnou. Digamos que ele tivesse desencarnado antes da mãe, que minha mãe me abandonou, me jogou aqui, que viveu essa experiência ruim, né? Ele se tornou um obsessor da mãe. Mas ele não teve essa intenção, ela não teve essa intenção de fazer mal a ele. Na cabeça dela, ela realmente estava ajudando a ele. Então, muitas vezes, as pessoas agem, os espíritos agem com o intuito, só que, infelizmente, acabam causando prejuízos. Aí, um outro tipo também, tem ali a fascinação. Observem que um vai levando ao outro.
A obsessão simples é tudo isso que a gente falou agora, esses vários exemplos que a gente foi dando aqui ao longo da nossa conversa. A fascinação, ela é mais ampla, ela é mais perniciosa, ela é mais severa. Por quê? Porque vai cercar o encarnado de todas as possibilidades para que ele se sinta o quê? Envaidecido. Para que ele ache realmente que a dor dele é a maior de todas. Né? A gente escreveu aqui, o domínio ele é tão grande que o obsidiado ele fica com confiança cega. Aí, digamos que a Marilda me vê numa situação, numa série de comportamentos, assim, Tatiana, você nunca foi assim. Não, sou assim mesmo. Marilda, a gente tem que ser assim na vida, porque precisamos ser mais firmes, porque... Tatiana, não é chegada a hora de você procurar retornar para a casa espírita, porque o que eles fazem? O envolvimento durante a fascinação é tão grande que a primeira coisa que eles fazem é o quê? Afastar quem está sofrendo a ação, né, do obsessor das vistas daquele que pode ser aquele que vai resgatá-lo, né? Fazer com que ele se reaproxime, que ele melhore. Então ele faz o quê? Já percebeu que aquele centro tu vai? Tatiana, lá ninguém te merece. Você é muito boa para estar lá. Porque você é isso, porque você vai isso, vai lá, não vai mais lá não. Lá, o pessoal não está acostumado com passe forte, não. O teu passe é muito forte, não vai mais não. Não vai não, busca outra casa, que você vai ser melhor aproveitada. Vai. E ali vão alimentando uma série de coisas, é mesmo. É o Paulo Dimas, não, eu vou buscar algum lugar. A gente fica, o obsidiado fica tão imerso naquele sentimento, naquele envolvimento espiritual, que só se agrava, só vai agravar até chegar à subjugação. A subjugação é um dos estágios mais fortes de obsessão, né? O estágio mais avançado, digamos assim, em que pode ocorrer interferências físicas, psíquicas ou as duas coisas. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, Tatiana, a física, sim, atua no nervo central, a ponto de a musculatura ficar travada, perder as forças. E fora o comprometimento psíquico que pode desenfrear, pode causar, quando não fazem das duas coisas. O que começou com uma obsessão simples, se não cuidar, se não vigiar, pode chegar numa subjugação. Aí, mas como a gente reconhece? Ai, mas será que é obsessão mesmo? Ou se é coisa da minha cabeça? André Luiz, no livro Influenciações Espirituais Sutis, no capítulo 35, ele ditou para o Divaldo e para o Valdo Vieira, perdão, Divaldo não, Chico Xavier e Valdo Vieira, 9 ideias, 9 sugestões que a gente pode pensar sobre a obsessão. Se a gente está passando por um processo obsessivo ou não. A primeira, dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. Às vezes a gente tem dificuldade. A gente fica tão imerso num pensamento, parece um looping, né? Vai e volta, vai e volta. E a gente fica arraigado aquilo ali, pode ser um processo obsessivo. E minhas ideias negativas, pessimistas, né? A gente tem dificuldade em transformar isso em coisas boas, positivas, pode ser um processo obsessivo. Ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos. O melhor remédio, um dos mais assertivos remédios da obsessão é a oração. E quando a gente tem dificuldade, às vezes acontece isso, nossa, eu tenho uma dificuldade de me concentrar para rezar. Que a gente fala, né, que Jesus fala, a gente entrar no nosso quarto, né, não o quarto físico, mas o nosso quarto aqui interno, e a gente se reservar aqueles minutinhos, né, de reflexão, de meditação. Quando a gente começa a ter dificuldade com isso, é um sinal de alerta.
para que a gente possa retomar, buscar novamente o caminho que vai nos ajudar no equilíbrio na caminhada. Outro item, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente, pressentimentos de desastre imediato. É algo também que tem que ficar no nosso radar. Tem pessoas, né, que, ai meu Deus, cada passo que dá, não, e se eu for passar na rua? Não vou sair de casa. Não vou, eu vou me isolar aqui. Se eu descer a escada, eu vou lá na escada. Não. Começa a perceber se esses pensamentos estão persistentes. Também é outro sinal de alerta. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Quer dizer, às vezes está tão querendo tanto, né, esbravejar em alguém, irritar, brigar, né, descarregar o nosso sentimento, a gente não se dá conta que a gente está mais agressivo, que a gente está mais áspero, né, mais violento com as nossas palavras. Pessimismos e subreptícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Gente, o mundo todo é culpado, menos eu. Se eu estou assim é porque o vizinho que fez, se eu estou assim, se estou sentindo isso é que meu chefe não me reconhece, se eu me sentir desse jeito é porque meu cônjuge, minha esposa, meu marido não faz isso, que meu filho... E a gente vai alimentando isso, pode ser um processo obsessivo também. E interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros. Não, a Vilma fez isso porque foi comigo. Porque a Vilma não gosta de mim. Porque a Vilma, toda vez que tem chance, Vilma me humilha. Porque a Vilma me deixa de castigo, me deixa de lado. Ela não liga. E eu vou alimentando isso. Cuidado. Alimentar esse tipo de sentimento, de pensamento. Não deixe construir, sabe, alicerce, muro, portinha. Não deixe construir. 7, hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto. Essas tristezas profundas que a gente sente, né? E a gente vai, não, é só hoje. Aí o que era só hoje, só segunda-feira, virou até quarta. Aí da quarta ficou até sábado. E aí a gente vai vivendo já um processo, é choro, é vontade de se isolar. Cuidado. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio. Né? Essas vitimizações que a gente às vezes encontra, as pessoas enveredando, né? Porque realmente minha vida é difícil, é complicada. Vocês não veem, gente, minha vida financeira? Não, porque eu não queria, porque eu não tenho, porque na minha infância, eu tenho 80 anos, pensa na infância ainda. Pensa na fase adulta já, gente, né? A gente vai se afirmando com isso. E a 9, teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo. Porque o obsessor só quem tem é o vizinho. Eu não tenho. Eu sou espírita, eu não tenho obsessão, gente. Eu venho no centro toda semana. Eu não tenho obsessor nenhum. Por que não? A gente pode ter, sim. Podemos estar sendo sob influência, né? E como é que esse obsessor, né? Esse ser, ele atua? Na obsessão, o espírito atua exteriormente por meio de seu perispírito, que ele identifica como do encarnado. Este último se encontra então enlaçado como numa teia constrangido a agir contra a sua vontade. Está em Gênesis capítulo 14, item 47. Ou seja, estou eu desencarnada, leptofaceira no plano espiritual, encontro meu desafeto. O que eu vou fazer? Meu perispírito identificou o encarnado. Opa, é essa aqui, é esse aqui. E começo a enlaçá-lo, a constrangê-lo a agir contra a sua vontade. Olha ali a cabecinha cheia de teia. As conexões que a gente volta a falar lá do começo. E a gente vai ir, e ele vai me dando ferramentas, vai me dando alimentos para que eu possa continuar fazendo, né? Para que eu, como espírito desencarnado, faça. Aí, como trata, Tatiana? Me dá aí um passo a passo, faça você mesmo. Como é que a gente pode tratar a obsessão?
por uma ação semelhante à que o médium curador exerce nos casos de doença. É preciso expulsar o fluido mal com a ajuda de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reagente. É como uma medicação. A gente precisa trocar esse fluido, essa energia, esse sentimento, isso que nos cerca, trocar o que está ruim por uma coisa boa, por algo melhor. Faz também necessário, acima de tudo, agir sobre o ser inteligente, com o qual se deve falar com autoridade, sendo que essa autoridade só é dada pela superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será a autoridade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, 81. Ou seja, o que às vezes a gente vê, né, em filmes, em séries, né, o pessoal falando com o obsessor aos gritos, aos berros, e grita e berra, e sai daqui, sai desse corpo. Não é isso que vai afastar o espírito. É a autoridade moral. E a superioridade moral. Você vai sair. Em nome de Jesus, vai seguir seu rumo, eu vou ficar feliz aqui, continuar vivendo minha vida. Primeira coisa, não existe vítima, coitadinho, nessa relação. Existe? Não. Não existe, ai, pobrezinha, pobrezinho. Não existe. Somos pessoas que estão em situações diferentes, ou às vezes nem tanto, vivendo experiências diferentes, no caso, o desencarnado e nós encarnados. Como é que a gente pode mudar essa relação? Como é que eu convenço alguém de alguma coisa? Será que só palavras me ajudam? Ajudam só dizer, só falar? Eu preciso fazer o quê? Agir. Eu não vou dizer assim, tá vendo? Eu te amo, meu irmão, mas segue seu rumo em nome de Jesus. Não, é amar mesmo. É pensar que se for um companheiro a quem você está ligado, né? Porque nós fomos os causadores da dor que ele sente, é humildemente pedir perdão. Hoje, o esquecimento não nos dá uma ideia do que aconteceu, do que houve, mas já de antemão eu lhe peço perdão, desculpas pelo mal que eu lhe causei. E quero que você sinta um amor, uma vibração amorosa, de paz, que chega até você. A gente trouxe, dá rapidinho, prometo. A gente trouxe um trechinho do livro, do filme do Divaldo. É uma cena em que Divaldo ele é apresentado, ele ainda é jovem, ele é apresentado a uma mesa mediúnica, a um trabalho de socorro espiritual, né? E tem um espírito que se manifesta nessa reunião e tem um médium que está próximo a ele, né? E vai conversar com ele, e ele é muito enfático, ele é muito firme com esse espírito. Esque. Muito bem, obrigada, Sal. Eu humildemente peço perdão. São 2 videozinhos curtinhos. Aqui, Então, que são 2. Não. Peraí, já foi aqui. É coisa ali, por favor, Marilda. Apaga a luz. Ah, tá apagada já, né? Apagada já. Vou aumentar aqui só um pouquinho. Nós temos aqui, ó. Esse é o irmão que vai conversar com o espírito, né? Esse aqui é o médium que está recebendo essa comunicação. E temos o espírito que está aqui em pé, se comunicando.
gente é onde eu me sinto. É meu irmão, sim. Somos filhos do mesmo pai. Você já está sendo tratado. Certo? As dores vão diminuir. Você tem razão. A atitude desse mundo desse homem de lado. Mas eu me garanto que o tempo igual que Jesus nunca pensa. Se hoje você se vive, amanhã também fará o mesmo. Esse ódio poderá se estender por séculos. Chega, essas palavras vazias, sentimento de amor. Vocês nunca sentiram isso, vocês são falsos. Não tem falsidade, irmão. Eu te amo. Não existe. Mas eu fico dentro de você. É que você fica. Porque é você que mais sofre. Não acha que é chegado o momento de ter um pouco de paz? Não tenha pressa. O perdão verdadeiro pode demorar muitos anos. Mas eu estou lembrando desse homem que é um médico. Você também colocará em risco a vida de outros pacientes. Estiver sob os cuidados dele. Mas eu estou lembrando desse homem que é um médico. Você também colocará em risco a vida de outros pacientes. Estiver sob os cuidados dele. Eu sei que não é isso que você quer. Você é um espírito bom. Não sou espírito, não. Sou injustiçado. Sou importado. Não sou isso. É sim, irmão. Porque você tem mais de 100 desses tipos. E o meu já pode ser criativo. Se você ainda não consegue, ao menos descubra a ignorância dele. Se afaste. Lembre-se de Jesus, que mesmo exposto ao delírio da multidão que procurava a cruz, dirige seu Pai e implora: perdoa-os, meu Pai. Eles não sabem o que fazem. Então eu peço, em nome de Jesus, perdoa este médico. Hoje, nós estamos em dimensões diferentes. Se não te pegarei no colo como meu filho, cuidarei das suas filhas. Mas eu estarei com você em pensamento e sentimento todos os dias, até que encontre a paz. E Jesus o ama. Tem uma frase que ela fala agora que é interessante para a gente poder concluir a reflexão. Entendeu? Não é palavra, é a autoridade moral. Não é a altura da voz, não é do amor. Está tudo interligado, irmão. Sem amor, não há solução. E que a gente leve para casa Jesus. Que Ele nos acompanhe, nos envolva. E que a gente, na noite de hoje, antes da gente dormir, nossas orações noturnas, que a gente peça por aquele a quem nós causamos algum mal, que sentiram de alguma forma desrespeitado, desprotegidos ou estão magoados conosco. Que a gente peça sinceramente perdão e que a gente possa emanar todo o amor
que houver dentro de nós em prol desse irmão. Ele é irmão, sim. Ele é um companheiro como nós, que hoje só está em plano diferente que o nosso. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que a gente possa ter sempre também na casa espírita um lugar de refrigério, de conforto, de refazimento. Que Jesus nos abençoe. Então, depois desse banquete de ensinamentos, vamos continuar com os nossos pensamentos no Mestre Jesus, aproveitar o ensejo. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui neste momento e com esse pensamento em Ti, Senhor. Ajuda-nos a caminhar na Tua direção e que possamos emitir para tantos companheiros que nesse momento necessitam desses sentimentos, dessas vibrações, um pouco do nosso amor, Senhor, que ainda estamos aprendendo nesta caminhada a pôr em prática e a conhecer. Que a Tua luz de bondade e misericórdia, que nesse momento aqui nos acarinha, aqui nos acaricia, aqui nos envolve, que a espiritualidade amiga possa estar levando, Senhor, para todos os nossos irmãos, humanidade, onde houver dor, sofrimento e ranger de dentes. Que a Tua luz de bondade e misericórdia, Senhor, possa abrasar o nosso mundo, tão necessitado desse Seu amor. Ajuda-nos, Senhor, e nos fortaleça, para que continuemos na caminhada e que não sejamos obsessores de ninguém, Senhor. E que nós possamos emitir os nossos melhores sentimentos a todos que estejam conosco nesta caminhada. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, de ter sido nesse banquete orientado para que nós devemos fazer. Abençoa a nossa companheira Tatiana, que tão bravamente nos trouxe esses ensinamentos, Senhor. E que nós possamos, Senhor, durante o nosso sono, no momento em que tivermos, pensando em Ti, lembremos de todos esses nossos companheiros que tanto necessitam da vossa ajuda, como nós. Estamos todos nessa caminhada, Senhor. E aqui, neste momento, lhe pedimos para que nos ajude e que ajude, Senhor, para que nós possamos ajudá-los com esse Seu amor, com esse pensamento em Ti. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua luz de bondade e misericórdia possa estar sempre presente conosco, hoje e sempre. E neste momento, em nome dos mentores da nossa casa, Paulo Dimas e Madalena, mas em nome de Maria Santíssima, de Jesus, mas principalmente de Ti, nosso Pai de amor, de justiça, de bondade, lhe pedimos a permissão para terminar o nosso trabalho na primeira parte, neste momento, na Tua santa e abençoada paz, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. E nesse mês de novembro, a nossa casa vai continuar com esse nosso estudo de obsessão, um código a decifrar. E semana que vem, dia 10 de novembro, o nosso companheiro João Luiz vai nos trazer Reconcilia-te com teu adversário. A dirigente vai ser a nossa companheira Isabel. E nós, nesse momento, nós pedimos aos passistas para se dirigirem para a sala de passe, pedimos a quem aqui ficar, para continuar com esse pensamento no Mestre Jesus, procurando irradiar o que nós temos de melhor para envolver a toda essa nossa humanidade. E após o trabalho de passe, nós
voltaremos à sala para poder fazermos a nossa prece final. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em